Pessoal, vou tentar de uma forma objetiva explicar para vocês um pouquinho sobre os equalizadores picking, shelving e os equalizadores semiparamétricos e paramétricos. Vamos lá, vamos começar a falar sobre os equalizadores picking. É aqueles equalizadores que tem normalmente nas mesinhas mais simples, as mesinhas ciclotron. Eles têm lá um botãozinho de grave, médio e agudo. Então, considerando essa linha aí no centro da tela aí sendo o áudio, imagina que essa linha aí é o áudio, começando da esquerda os sons mais graves e à direita os sons mais agudos e no meio os sons médios. Né? Aqueles equalizadores simples de 3 botõezinhos das mesas ciclotrons funcionam assim. Ou você aumenta ou você diminui o grave, né? Só vai para cima e para baixo, simplesmente numa frequência já pré-determinada pela fábrica. Da mesma forma o médio e da mesma forma também o agudo. Você não consegue mexer na frequência, ajustar melhor a frequência, nem a largura de banda dessa frequência. Você só consegue aumentar e diminuir aquela região específica que já foi pré-determinada para a fábrica. Aumentar ou diminuir, acentuar ou atenuar, ok? Assim são os equalizadores picking. Tem uns equalizadores, umas mesas, que no médio ele tem um outro botãozinho de frequência. O que aquele botãozinho faz? Aquele botãozinho lá já é um semiparamétrico naquela frequência de médio. O que ele faz? Ele deixa de ser simplesmente esse sobe e desce em uma frequência específica, e aí você consegue também com aquele botãozinho varrer mais a frequência do médio, entendeu? Então aquelas mesas, as Behringer, por exemplo, tem bastante aqui, então você consegue ajustar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, a frequência do médio, né? Então esses são os equalizadores aí semiparamétricos que tem em algumas mesas, DBR, Behringer, as mesas mais evoluídas um pouquinho. E já os equalizadores paramétricos, na minha opinião, já são os melhores equalizadores. Que aí os equalizadores paramétricos, você já tem um outro ajuste, que além de você ter um nível, né, você consegue atenuar ou acentuar uma frequência, você consegue também fazer o sweep da frequência, né, fazer a varredura, qual frequência específica você quer trabalhar, e você também tem o fator de qualidade, que é o Q da frequência. O Q da frequência é justamente isso que vocês estão visualizando. Eu estou falando e mexendo na mesa e vocês podem visualizar. O Q é justamente isso. Você consegue fazer com que essa frequência específica que você selecionou lá, vamos lá, 617 Hz, você consegue fazer com que esse 617 Hz, por exemplo, seja menos seletivo ou seja mais seletivo, ou seja, uma frequência bem específica. Entendeu? Então você consegue ajustar isso no equalizador paramétrico, por isso que ele é um equalizador muito mais evoluído, um equalizador muito melhor. Você consegue mexer com o nível das frequências, você consegue mexer com a frequência, com a varredura, sweep de frequência, e você consegue mexer com o fator de qualidade, que é o Q dessa frequência. Você consegue ter mais seletividade ou menos seletividade. Você escolhe. Entendeu? Esse é um equalizador paramétrico. E os equalizadores paramétricos também normalmente são munidos de um HPF, né? Que é o High Pass Filter. O HPF, o High Pass Filter, é um filtro onde você determina uma frequência, por exemplo, aqui, vamos selecionar aí 91 Hz, coloquei esse HPF. Então significa que sons abaixo de 91 Hz não passarão por esse equalizador, entendeu? Ele vai fazer um filtro até 91 Hz. Vamos supor que eu vou fazer uma filtragem de um prato, por exemplo. Aí eu venho cá, coloco ele em 1000 Hz, 1K. Então significa que todas as frequências abaixo de 1000 Hz vão ser eliminadas, vão ser cortadas, não vão passar nesse canal. Então esse é o HPF. E aqui nós temos também, no caso da UI24 também e de outras mesas, nós temos o LPF, que é o Low Pass Filter, que só é um equalizador que deixa passar apenas
frequências abaixo dessa determinada. Por exemplo, aqui eu estou em 1000 Hz, 1 kHz. Então significa que frequências de 1000 Hz para cima não passarão se eu estiver usando o LPF, Low Pass Filter. Esses equalizadores das pontas aqui são os equalizadores chamados de equalizadores Kelvin. Então os equalizadores picking são esses equalizadores que você tem só o controle de nível da frequência já pré-determinado, para mais ou para menos. Nos equalizadores semiparamétricos, além de você ter esse controle de nível das frequências, no semiparamétrico você consegue também ajustar um sweep, uma varredura dessa frequência. E no caso dos paramétricos, você tem também o controle, o ajuste da largura de banda de cada frequência, entendeu? E normalmente nos paramétricos você tem acoplado também os equalizadores Kelvin, que são os equalizadores que fazem aí as pontas, o LPF e o HPF. É isso.